Fala pessoal, aqui quem está falando é o Neto Brasil, do Landing Pages Expert. E eu estou aqui para te ajudar a resolver um problema muito comum, que é quando você vai tentar colocar uma lista de ícones, você percebe que o ícone fica desconfigurado, não fica da forma como você gostaria, e pior, você vai aqui dentro da parte de estilos, da aba de estilos, e vê que você não tem opções para poder fazer esse ajuste, tá? Isso é um problema muito comum e, aliás, a solução que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo, ela vai te ajudar a resolver 90% dos bugs relacionados a estilo. Todas as vezes que você não encontra a opção que você precisa aqui dentro dessa aba, eu vou te ensinar como resolver esse problema. Então, antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você se interessa em aprender mais dicas de como melhorar a performance das suas páginas, como trazer recursos mais avançados, então se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações, porque eu vou estar fazendo um trabalho aqui semanal, trazendo sempre novidades e muitas soluções para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso problema. Eu tenho aqui a lista de ícones, tá? Tenho os textos, tenho os ícones. Você vê que, como os textos eram muito grandes, eles não ficaram bem alinhados. O ideal seria o quê? Que esse ícone aqui ele estivesse no começo aqui da primeira linha, para ficar mais bonito. Só que quando eu venho aqui no meu menu de estilos, na minha aba de estilos aqui, eu não consigo a opção de alterar esses parâmetros. Até na avançada eu também não consigo, tá? Então, como é que eu resolveria esse problema? Eu tenho que alterar o CSS da minha página. Isso vai fazer com que eu não precise estar caçando novos plugins, deixando o meu site mais pesado, minha página mais pesada. E uma coisa bacana é que a maioria dos construtores de página, eles dão opções de você inserir código CSS, código HTML. Alguns são mais limitados, eu vou dizer para você, o Great Page, por exemplo, ele é bem mais limitado do que o Elementor. O Elementor é um que dá mais possibilidade de você trabalhar assim. Mas eu vou mostrar para vocês uma base que vai servir para vocês trabalharem em todas as ferramentas. O que é o CSS, caso você não tenha familiaridade assim com código, com desenvolvimento web? Eu vou aqui, por exemplo, no site do Google Tradutor. Você vai ver que o site é todo bonito, organizado e tudo, toda essa parte visual aqui muito bem feita, tudo estruturado. Mas para você ver essa tela, ela é composta de duas partes. Tem o HTML, tá? Basicamente, né? Tô falando basicamente. Existem outras formas de trabalhar a marcação. Mas basicamente, tem um HTML que vai dar toda a estrutura. Ele vai dizer, olha, aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou inspecionar a página e vou mostrar. Ele é uma cascata aqui de tags. Ele tá mostrando aqui, ó, H1, o H1, tem a div, tem isso aqui é uma imagem. Ó, vou usar o seletor aqui, vou colocar em cima, ó, ele já vai mostrar aqui, ó. Imagem, push de tal canto, essa imagem, tarará, tarará, certo? Então ele vai construindo toda a estrutura. O CSS ele organiza e distribui todos os elementos. Eu vou mostrar essa página aqui para vocês como ela ficaria sem o CSS. Vou aqui disable all, pronto. Ele só mostra aqui exatamente o código lá em sequência, tá? E aí tem uns parâmetros que fazem com que fique fixo aqui essas coisas aqui. Provavelmente deve ser da versão mobile. Mas seria isso. Então, o CSS permite você manipular todos os elementos de uma página. Agora, como a gente está falando aqui do Elementor, entenda que ele é um programa dentro de um programa. Ele é um programa que obedece às leis do WordPress. Ele é um plugin que já obedece às leis do WordPress, que já é uma ferramenta, tá? Que já puxa código de outro local para sua formatação. Então o Elementor ele puxa geralmente muita coisa de uma biblioteca externa, as classes, os identificadores deles. Então, para trabalhar no CSS dele, você precisa saber qual a classe específica. Por exemplo, se você entende um pouco de HTML, você vai saber que isso aqui pode ser um parágrafo. Ou seja, para eu digitar um parágrafo, eu escreveria a tag P e colocaria lá as opções do que eu preciso. Para alterar o ícone, eu escolheria isso. Para alterar a lista do ícone, eu escreveria LI. Mas a gente precisa, dentro do elemento, identificar qual é a classe, qual é o ID padrão dele. Então vou aqui inspecionar o F12. Vou usar o seletor para poder saber qual é o item que eu quero. No meu caso, eu quero esse aqui, que vai englobar os dois. Ó. É a LI Elemento Icon List Item.
ele pega tanto o ícone quanto o texto dele. E eu acho que é a div em si, tá? Você clicando nesse item, você vai ver que, ó, abriu aqui, ó. E você vai ver uma coisa interessante. Por que a gente vai pegar uma class e não um ID? Porque o ID, ele é usado para um elemento único. Eu poderia ter, por exemplo, que cada uma dessas listas aqui, cada um desses itens, tivesse um ID específico, tipo ID, ícone, item 1, item 2, item 3, item 4. Mas quando eu quero manipular todos eles, eu uso a class dele, tá? Isso é muito fácil de trabalhar com o elemento. Ele já tem os próprios IDs dele, já tem as próprias classes. Eu não vou me prolongar muito nisso, só vou dar uma estrutura base aqui, ó. Quando você vem aqui na parte do estilo especificamente, você vai ver aqui, ó. Aqui é o do link. Pronto, você vai ver aqui, ó. Ele tá abrindo, ele tem o seletor, tá? Que é aquilo que a gente já achou. Ele abre chaves, fecha chaves. O que tiver dentro é parâmetro. Por exemplo, se eu vou alterar aqui um parâmetro dele, que é essa margem aqui, vou botar 20. Ele não pegou. Deixa eu colocar 20 px. Pronto, ele já deu uma alterada aqui, tá vendo? Na margem. Então, esses parâmetros aqui é o que vai organizar o nosso ícone. Então, voltando aqui para o elemento, eu já sei qual que é a class que eu quero buscar, que é essa aqui que a gente selecionou, tá? São duas, essa e também essa de span, porque eu vou ter que fazer uma pequena correção. Então, Neto, como é que eu vou trabalhar o CSS aqui dentro? Você vem aqui em avançado, caso seu elemento seja Pro, e você vem aqui em Custom CSS, e você vai colar o código, que eu vou lhe mostrar agora e vou te explicar, que é esse aqui. Você vê que já resolveu o nosso problema. O item agora ficou alinhado à primeira linha. Mas vamos dizer que você não tem o Elementor Pro. Você pode vir aqui, pegar o widget, né? HTML e colar no topo da página. E aí você cola, só que você vai ver que não funcionou. Veio como meio que um texto aqui, porque a gente não colocou as tags style. Aqui, ó, style, para dizer para o navegador que eu estou tratando agora de um estilo CSS. Pronto, agora já funcionou o código, certo? Isso se você não tem o Elementor Pro. Se você tem o Pro, o ideal é você colocar lá no Custom CSS. Uma coisa importante, mesmo que você esteja colocando aqui algo no Custom CSS desse widget aqui, se você colocar alguma coisa aqui relacionada a outro elemento da página, ele vai pegar também, porque ele já inseriu aqui na página entre a parte de style, certo? Da mesma forma como se eu for alterando aqui nesse próprio HTML que eu acabei de criar. Vou vir aqui no navegador só para pegá-lo. Pronto. O que eu for inserindo aqui, ele vai puxando para toda a página, tá? Então vamos lá. Deixa eu só explicar para vocês aqui o que significa isso. Eu peguei aqui o seletor, tá? O seletor abrir chaves, pronto. O que vinha aqui dentro é propriedade. Qual foi a propriedade que eu alterei? A align itens, e eu coloquei start, para ele começar, para o ícone começar no início. Ele poderia começar no início, no meio, no final. Para ele começar no início. E depois eu coloquei um important. Por quê? O important, ele diz assim, tá dizendo assim para o navegador: navegador, subscreva se tiver outro estilo já na página, falando para ele começar a mesma propriedade, o mesmo seletor, falando uma coisa diferente. Essa minha que eu estou colocando agora, ele é mais importante. E praticamente todo o código CSS que você colocar aqui dentro do Elementor, você vai ter que colocar esse important, senão não funciona, tá? Outra questão, eu coloquei também o span e eu dei só uma correção aqui de 0.35 EM. EM, eu não me lembro a tradução literal, mas ele é tipo assim, é o padrão, unidade de medida padrão. Você pode colocar pixel, você pode colocar qualquer coisa, mas aí se você quiser trabalhar, por exemplo, você tem o padrão da página, o teu texto span, né? Ele é de 12 pixels de tamanho. Quando você coloca 1 EM, ele vai estar com 12 pixels. Se você coloca 2 EM, ele já vai dobrar. 2,5 vai ser 2 vezes e meio o dobro, entendeu? Então o EM é essa unidade aí, ela trabalha com a unidade padrão aí da página. E também coloquei o important para ele poder sobrescrever os outros elementos. Então é dessa forma aqui, com o código que eu vou colocar na descrição,
vocês já vão conseguir resolver esse problema de vocês. E também, entendendo agora como funciona a questão de trabalhar com CSS dentro do Elementor, você vai conseguir resolver 90% dos problemas aí com Style quando não tiver a opção dentro do próprio Elementor, tá? Tipo, dentro daquela abazinha ali, você vai ter que caçar o CSS e aí você procura a propriedade específica. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero realmente ter ajudado vocês a resolver esse problema. E se inscreve aqui no canal se você gostou do meu conteúdo, se você acha que agregou valor, se te ajudou. Se inscreve porque eu vou estar fazendo um trabalho bem consistente aqui de estar trazendo sempre dicas, sempre vídeos, com as novidades sobre elementos, sobre outras ferramentas, tudo aquilo que vai ajudar você a ter mais performance nas suas páginas. E se você quer dar um passo além, se você quer descobrir de forma estruturada como desenvolver páginas de alta conversão e de alta performance, clica no link da descrição, porque lá você vai ter acesso aos meus conteúdos prêmios. Eu vou estar trazendo cursos, vou estar trazendo também coletâneas, pacotes, coisas que vão ajudar você a ter mais resultado na sua estratégia digital.